Bom dia, graça e paz. No nosso 36º dia da campanha Como Ter Intimidade com o Espírito Santo, vamos tratar do fruto do Espírito na virtude que é a seguinte: a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que não vemos. Hebreus 11:1. A fé. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que não vemos. Fé é o combustível do cristão. Sem ela, o nosso motor não funciona. Assim como alimentamos o nosso corpo para termos energia e nos mantermos vivos, precisamos alimentar o nosso espírito para manter a nossa vida espiritual. E como se alimenta o espírito? Em Romanos 10:17, nos ensina que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Estaremos completamente alimentados se nos alimentarmos da palavra de Deus. É ela que desenvolve e sustenta a nossa fé. Existem muitas formas de nos alimentar a fé. Ouvindo pregações, ouvindo louvores, lendo a Bíblia, cantando louvores, assistindo a cultos, participando de células, participando de estudos bíblicos. A palavra diz que basta ter a fé do tamanho de um grão de mostarda para que coisas sobrenaturais aconteçam. Em Lucas capítulo 17, versículo 6 diz assim: E disse o Senhor, se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta amoreira, desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Assim como um grão de mostarda, a fé começa pequena, mas já é forte e cresce abundantemente. Conforme nossa fé é abastecida, passamos a ver o mundo diferente. Não vemos mais pelas circunstâncias, e sim pela fé. Passamos a acreditar nas coisas de formas positivas, coisas que ainda não aconteceram, mas como se já tivessem sido concretizadas. E essa certeza nos deixa mais seguros e confiantes e nos traz a paz. Viver nessa paz tira a insegurança da circunstância e, incrivelmente, as coisas vão bem. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é a grande demonstração de confiança no Senhor. Quando agimos pela fé, alicerçados na palavra de Deus, o nosso Pai entende que o amamos e confiamos plenamente nele e não nos deixa na mão jamais. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Hebreus capítulo 11, versículo 6. A devolução do dízimo é uma grande demonstração de fé. Colocamos o pé, devolvendo o que é de Deus, e ele coloca o chão, suprindo todas as nossas necessidades. É uma obediência. Todas as vezes que obedecemos a Deus, estamos provando a nossa fé para com Ele. Estamos tendo fidelidade com a palavra do Senhor. Não basta ouvir a palavra para demonstrar fé. Ouvir a palavra para alimentar a fé. E demonstrar a fé através da obediência da palavra, colocando a palavra em prática. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente mendigar o pão. Aleluia. Salmos 37:25. A palavra nos garante que se crermos em Deus e obedecermos a sua palavra, Ele é fiel para nos abençoar, nos proteger, nos livrar. Jamais nos desamparará. Eu creio na palavra de Deus. Desde o dia que eu me rendi a Ele até hoje, nada mais foi igual. Viver pela fé é a escolha mais maravilhosa que eu pude fazer. Apenas creio. Ele provê. Vou contar mais alguns testemunhos da minha fé. Em 2016, minha filha escolheu a profissão que queria seguir e escolheu a faculdade que queria fazer. Morávamos em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, numa situação financeira restrita. A faculdade foi escolhida, foi de gastronomia,
em Balneário Camboriú e Santa Catarina. Para aquele momento, olhando pelos olhos das circunstâncias, era impossível atender esse objetivo. Estávamos indo para casa no fim do dia e ela me questionou: mãe, e se eu passar no vestibular em Santa Catarina, como eu irei estudar lá? Se nós não temos reservas para isso? Eu respondi com confiança e muito certa do que eu estava dizendo. Eu não sei como Deus vai fazer, mas eu sei que Ele vai fazer. E se você passar, pode ter certeza que você vai fazer o seu curso na cidade que você quer. Eu não tinha dúvida. Estávamos em outubro de 2016 e aquele ano foi do início ao fim cheio das respostas de Deus pela minha fé. Muitas coisas tinham acontecido, muitos milagres. Aquele seria só mais um. Eu estava certa disso e um milagre aconteceu. Hoje ela está no 2º ano da faculdade e não é só ela que mora lá, mas as 2 filhas minhas moram em Santa Catarina. Deus providenciou tudo de uma forma incrível. Só quem viveu essa experiência comigo sabe de cada mover de Deus para que isso desse certo. Desde a matrícula na faculdade até encontrar o lugar para morar, tudo tinha a mão de Deus. Todos os passos de fé que eu dei naquele ano, Deus colocou o chão embaixo dos meus pés. Muitas vezes o chão vinha com tapete vermelho. Eu não tinha condições nenhuma aos olhos humanos de ter 2 filhas em escola particular e em Campo Grande, sendo uma delas a melhor e mais cara do estado. Eu viajava para o interior com o meu carro que estava cheio de defeitos e nenhum dia, nenhum acidente aconteceu conosco. E nenhum dia aconteceu acidente conosco. Eu não podia bancar para que minhas filhas participassem das formaturas. Naquele ano, as 2 iam se formar. Uma no 9º ano e outra no ensino médio. E as formaturas em Campo Grande, elas são, assim, espetaculares. Quase igual ou igual às formaturas de faculdade. E além delas participarem da formatura, elas ainda ganharam viagens de presente de formatura como elas queriam. Foi um ano difícil, de muito trabalho, mas foi um ano gratificante, pois Deus me provou o tempo todo que era Ele que fazia as coisas acontecerem. Fui mimada o ano todo por Ele, porque eu acreditei, eu apostei, não em palavras, em atitudes. Meti a cara e fui falar com a coordenadora da escola, consegui um desconto que quase ninguém, se é que alguém conseguiu já, sem nenhum trabalho. Apenas disse a verdade, fiz a minha proposta e deu certo. Minha filha estava na escola que ela queria, assistida pelos melhores professores do estado, por um valor que se encontrava dentro do orçamento que Deus tinha que prover. Decidi tentar fazer a matrícula da faculdade por procuração, para não gastar horrores com passagens em cima da hora, hotel, e deu tudo certo. Escolhi apartamento, escola pela internet, e quando chegamos para concretizar tudo, meses depois, foi muito melhor do que esperávamos. Eu agi contra a circunstância. Quando minha filha passou no vestibular, contamos ao meu marido e ele disse: ela não vai poder ir para lá, não temos condições. Eu disse: nós não, mas Deus tem e ela vai. Eu não aceitei as condições por acreditar no poder de Deus e Ele proveu. Isso é demonstrar a fé, obedecer a sua palavra em tudo que eu ia aprendendo, eu obedecia. O dízimo foi a primeira demonstração a Deus que eu confiava nele. Conforme ele me mostrava que este era o caminho, mais passos eu dava. E quanto mais eu punha os pés em situações de fé, mais ele me sustentava. E assim ainda é até hoje. Para quem vivia esse momento comigo, minhas filhas e algumas amigas, talvez eu até tivesse passado por doida em alguns momentos. Para os que não passaram comigo, talvez enxergasse como natural. As coisas estavam dando certo, só isso. Mas para mim, eu estava vivendo o sobrenatural de Deus. Me emociona lembrar disso. E quem é o responsável por isso? O Deus que habita em mim, o Espírito Santo, com quem eu mantinha um relacionamento muito próximo. Ele sabia de todas as minhas necessidades, inseguranças, medo. Ele me sustentava e me lembrava de
tudo que eu estava aprendendo de Deus, pelas pregações, pela experiência que eu estava vivendo. Eu alimentava a minha fé todas as manhãs com oração e louvor. Assistia aos cultos 2 vezes por semana, fazia escola de líderes, participava de células, lia a Bíblia todos os dias e Deus me respondia todas as minhas orações. Como já disse uma vez, eu ainda colho fruto dessa época e quero voltar a viver intensamente a palavra como naquele ano. Essa campanha está me ajudando nisso. Espero que esteja ajudando você também. Eu quero orar por nós. Ah, Deus, como eu te amo. Obrigada por todas as bênçãos que já recebemos e as que vamos receber, porque cremos que tudo aquilo que o Senhor nos promete em sua palavra, o Senhor cumpre. Pedimos que a nossa intimidade com o Espírito Santo aumente a cada dia e que dessa forma a nossa fé se fortaleça e que os nossos desejos alinhados à sua palavra se concretizem pela fé, que possamos não nos influenciar pelas circunstâncias e não nos deixar contaminar pelo olhar do mundo, mas viver a cada dia pela fé. É o que te peço, em nome de Jesus. Amém. Sou Rosângela Garcia, cristã e serva do Senhor.